Amém, meus irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Vamos sentar? Eu venho de uma viagem missionária. Reverendo Zé de Paula e Jorge vêm do Souza. Então a gente está bem assim, animado hoje, tá? Meus irmãos, que privilégio nós estarmos aqui na presença do Senhor. E todas as vezes que o meu nome está na escala, eu sempre pergunto a Jesus como é que Ele quer que eu pregue. Eu não sei se você veio aqui e com esse senso de responsabilidade, você veio da sua casa para se reunir com os santos. Pensa comigo, o que Deus quer falar com você hoje. Você veio celebrar com seus irmãos, você veio orar, você veio confessar seu pecado. Já já nós vamos nos preparar para a mesa do Senhor. Mas eu queria fazer uma pergunta para você com toda a sinceridade do seu coração. Se Deus falar com você hoje, como é que você vai reagir? Se Ele mandar uma mensagem que corte o seu coração e dilacere a sua alma, e aponte todos os seus pecados, e faça você refletir sobre o que de fato você está fazendo aqui, como é que você vai se comportar? Eu queria fazer um combinado com você hoje. Se Deus falar com você, você vai obedecer. Se Deus falar com você, você vai mudar. Se Deus falar com você, você vai querer virar do avesso, se for necessário, para mudar o destino da sua vida. Chega de ser quem você é. Chega das mesmas questões. Chega de ser a mesma pessoa. Hoje é dia de você se alimentar com a palavra dele. Hoje é dia de se envolver com ele. E que esse texto sagrado, ele possa mostrar a verdade de Deus para a sua vida. Amém? A Bíblia é um livro de família. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai se especializar em vários temas. E um dos temas bem interessantes do livro de Gênesis é falar sobre família. Sendo que família na antiga aliança. Família do Velho Testamento. E a família do Velho Testamento é a igreja do Velho Testamento. E se eu consigo entender que a família do Velho Testamento é a igreja do Velho Testamento, ufa! Por quê? Porque são pessoas parecidas comigo. São pessoas dos mesmos dilemas. E algumas situações tão desafiadoras como é a sua vida, como é a sua história. Pecados, erros, equívocos, situações, sejam com homem, seja com mulher, seja no casamento, seja com irmãos, ou seja, são famílias tão parecidas com a sua experiência de ser família. É interessante porque o livro de Gênesis tem 50 capítulos. E a gente divide Gênesis de duas formas. Do capítulo 1 ao capítulo 11 e do capítulo 12 ao capítulo 50. Do capítulo 1 até o capítulo 3 é a história de Adão. Do capítulo 4 até o capítulo 5 é a história dos descendentes de Adão. Do capítulo 6, 7, 8 e 9 é a história de Noé, da família de Noé. Do capítulo 10 e 11 são os descendentes de Noé e a Torre de Babel. Do capítulo 12 ao capítulo 25 é a história de Abraão. Do capítulo 27, 26 até o capítulo 28 é a história de Isaac. E do capítulo 28 até o 37 é a história de Jacó. E do 37 até o 50 é a história de José. O que é que eu falei aqui? Eu falei sobre as famílias. A história das famílias. E, pasmem, as famílias não são perfeitas. São famílias pós-queda.
Famílias, quando o pecado entrou no mundo e todas as consequências do pecado atingiu o homem, atingiu a mulher, atingiu seus filhos e atingiu o seu clã. E isso me faz pensar que, quando eu olho para a experiência de Gênesis, para esse relato da história, eu percebo e me vejo aqui também. E essa palavra é para você que é casado, para você que é divorciado, para você que é viúvo e para você que é solteiro, para você mesmo. É a palavra sobre família. O texto que nós acabamos de ler trata de uma confusão familiar. Imagina você ter a oportunidade de Deus te dar 2 filhos. Você ia celebrar, você ia se alegrar, você iria criar os seus filhos da melhor maneira possível. E principalmente se você fosse rico. Isaac não era liso. Isaac era multimilionário. Tinha herdado todos os bens como filho primogênito de Abraão. E estava na crista da onda. Era considerado, nos dias da segunda crise econômica do mundo, no capítulo 26 de Gênesis, o homem mais abençoado da terra. O homem que Deus havia abençoado. Na segunda crise econômica, Isaac ficou mais rico que o rei dos filisteus. E foi convidado a se retirar de tamanho poder econômico. E este homem teve 2 filhos. Um chamado Jacó e o outro chamado Esaú. Dinheiro não era problema. Talvez seja o seu problema. Mas não era o problema para Isaac. E na experiência familiar de Isaac e Rebeca, de Jacó e de Esaú, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? É que Isaac gostava mais de Esaú, porque era perito caçador, e Rebeca gostava mais de Jacó, porque era pacato e caseiro. E foi construindo uma predileção. Rebeca já sabia que Esaú serviria a Jacó, e ela decidiu enrolar o seu marido. Seu marido já estava doente, seu marido já estava num processo de cegueira, e ela decidiu burlar o processo, burlar o protocolo. E naquela época, quando o pai iria morrer, ele abençoava os seus filhos. E todo o problema aqui é o problema da benção. É o problema de abençoar. O texto que nós lemos, preste bem atenção, diz assim: passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção. Que bênção é essa? Capítulo 27, abra a sua Bíblia aí. Quero que você tenha a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, leia a Bíblia. Capítulo 27, verso 28. Que bênção é essa? Por que odiar? Capítulo 27, verso 28. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, as nações te reverenciem, sê o Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Esta foi a bênção de Isaac para Jacó. E qual foi a bênção de de Isaac para Esaú? Capítulo 27, verso 39. Presta atenção na diferença. Se você puder grifar na sua Bíblia, depois você percebe. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirão o seu jugo da tua cerviz. Se você observar,
a bênção para Jacó é muito melhor do que a bênção para Esaú. E diante desse conflito familiar, Esaú decide odiar a Jacó. E não só odiar, decide se vingar por causa da tal bênção. E a minha pergunta, que quando você começa a estudar esse texto, o que significa essa bênção? O que seria essa bênção? Isso é interessante, irmãos, e eu queria que você prestasse atenção que aqui está o cerne da mensagem. No contexto do Antigo Testamento, ser primogênito não era apenas um privilégio, não envolvia apenas as questões emocionais ou simbólicas, mas era uma mudança de status jurídico, econômico e religioso. A bênção envolvia autoridade familiar. O primogênito se tornava chefe do clã após a morte do seu pai. O primogênito era responsável pela continuidade da família e representante legal de todos os problemas que envolvia essa família. A bênção estabelece governo. A bênção estabelece liderança. A bênção não é apenas uma palavra solta ao ar, é a autoridade. A bênção também era uma herança material. Porção dobrada da herança, direito preferencial de terras e bens. E os textos mostram que Jacó teve tudo isso, além das funções religiosas. O primogênito atuava como representante cultural da família e mediador dos casos entre as pessoas e Deus. De fato, o primogênito era o líder espiritual daquela casa. Ou seja, o que seria a bênção? A bênção era um ato, a bênção era uma declaração, e a bênção era uma palavra que estabeleceria o futuro daquela pessoa. Esaú serviria a Jacó. Esaú serviria a Jacó. E tudo que seu pai proferiu no ato, tudo que seu pai declarou com as palavras, tudo que seu pai falou do futuro, tudo se cumpriu. E Esaú percebeu que ele perdeu a bênção da primogenitura. Por causa de um prato de lentilha, ele jogou fora aquilo que seria o seu futuro por meio do seu pai. Isso é interessante, irmãos, porque a partir daqui, o problema era a bênção. E agora, um irmão raivoso. O irmão passou a ser rancoroso e passou a tentar fazer o que os seus antepassados fizeram. Então a gente vai ver agora que não há outra coisa para a vida de Jacó do que fugir. Jacó tinha que fugir. Isso é interessante porque a história de Jacó muda completamente por causa de uma fuga. Se Jacó tivesse ficado, ele não estaria vivo para contar a história. Mas por causa da fuga, a história de Jacó foi preservada para a glória de Deus. Isso me mostra o seguinte: em algum momento da sua história, da minha história, você pode ter cometido um delito. Você pode ter cometido um ato envergonhoso. Você, talvez, tenha uma história nervosa para contar a respeito de si, a respeito da sua trajetória. E talvez fugir, talvez sair, talvez mudar de território, mudar de ambiente, mudar de endereço, foi tudo aquilo que Ele te salvou, foi tudo aquilo que te tirou da zona de conforto para o teu destino em Deus. Em 1905, existia um jovem chamado Albert Einstein. Ele era alemão. E ele não estava na Alemanha.
O seu pai era dentista. E o seu pai não sabia que em 1922 ele ganharia o prêmio Nobel. Mas sendo que Albert Einstein teve que sair da Alemanha para morar em Berna, na Suíça. E foi trabalhar numa casa de patentes. E no ano de 1905, foi um ano-luz de Einstein, que ele passou a escrever, a desenvolver todas as suas teorias e passou a dar início à nova era da sua existência por causa de uma troca de território. Nessa noite, eu queria pensar com você, com base na vida de Jacó, quando a fuga salva a minha história. A história, quando o meu pecado é tratado como a plataforma de redenção da minha existência. A fuga de Jacó era sobreviver contra o ódio do seu irmão Esaú. Ou fugia, ou morria. Simples assim. Isso é interessante porque, ao longo da história, nós vamos ver que Deus está trabalhando no seio da família. A família não é perfeita, mas a família é instituída por Deus. E por mais pecados, e por mais faltas, e por mais vergonhas, e por mais vitupérios, e por mais estragos que possam existir, Deus tem um pacto com a família. Amém? Deus tem um compromisso com a família. Deus tem uma palavra para a família. E assim tem sido ao longo da história, quando Deus decide tratar com o homem pecador, mas Ele protege esse homem por causa de um plano futuro. De modo que, quando eu olho para esse texto, eu percebo o seguinte: que Deus, para preservar a vida presente de Jacó, ele teve que mudar de território. E ele saiu do lugar que estava para a casa do seu tio Labão. Ele precisou correr do seu presente para preservar um futuro que ele ainda não conhecia. Ele precisou empreender uma viagem. Ele precisou romper laços com seu pai. Ele precisou romper laços com a sua mãe. Ele precisou deixar de lado toda a história problemática do seu irmão e seguiu ao seu novo destino. Salvar o seu presente era mais importante do que o seu passado, os seus equívocos, os seus erros e toda a sua tratativa com o seu irmão. Ele tinha que salvar a sua história fugindo. Não tinha outra alternativa, não tinha outro caminho. E em meio a esse ato de salvar o seu presente, o seu pai salva o seu futuro. E é interessante que o seu pai torna possível um destino profético. E veja o que o seu pai fala para Jacó, completamente equivocado na sua postura, um homem completamente pecador. E o seu pai diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multipliques para que venha a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abrão, a ti, a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações e conceda por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó. Jacó preservou o seu futuro. Mas o seu pai Jacó preservou o seu presente, mas o seu pai preservou o seu futuro. Jacó partiu. Um pecador fugiu.
um enganador, um 171, alguém estranho, alguém esquisito, mas ele teve que fugir. E ainda fugindo, o seu pai colocou sobre ele uma palavra profética que mudaria a sua história. E para encerrar a história de Jacó, o Senhor disse assim para ele, a orientação foi: institua uma família como ponto de partida para a sua redenção. Esaú passou a trazer conflitos para a sua família por meio do casamento, enquanto a Jacó anuiu o conselho do seu pai e refez a sua trajetória por meio da família. Nós sabemos no que isso deu. Jacó foi tratado pelo seu sogro, foi enrolado, ludibriado, passou por poucas e boas, casou com Raquel, mas seu sogro colocou Lia, depois contraiu o casamento com Raquel, depois veio Bila, veio Zilpa, veio 13 filhos, prosperou, enriqueceu, refez a sua trajetória com seu irmão, mas Jacó mal sabia que ele iria para um tratamento, e esse tratamento duraria 20 longos anos. Teve que desaprender o que aprendeu e teve a sua história redimida por causa de um plano maior, por causa de um propósito maior. Esse texto, ele me ensina e te ensina algumas verdades. Esse texto, ele trata comigo e com você sobre uma perspectiva diferente. Todos nós somos pecadores. E todos nós temos histórias na nossa vida que nós temos vergonha. Seja na sua individualidade, seja no seu clã familiar. Em algum momento da sua vida, você falhou ou falharam com você. Ninguém aqui vem de família perfeita. Ninguém aqui tem pai perfeito, nem mãe perfeita, nem uma família perfeita. Mas mesmo assim, aprove a Deus tratar a mim e tratar você no nosso seio familiar. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-irmão. O que existe é uma casa, o que existe é uma família. E por mais pecado, e por mais multiplicação de dor, a graça de Deus se renova sobre a sua vida. A graça de Deus se renova sobre a sua casa. A graça de Deus está sendo tratada e trabalhada, ainda que você não perceba. Deus está salvando o seu presente. Às vezes, Deus troca de território. Às vezes, Deus troca de amigos. Às vezes, Deus troca você e você nem sabe o porquê. Porque não é sobre o seu presente. Não é sobre os seus pecados. Não é sobre as suas vergonhas. Não é sobre quem você é quando ninguém está olhando. É sobre que o teu pecado, o meu pecado, os nossos pecados, eles vão ser tratados pelo Deus eterno. Os nossos pecados, eles vão ser tratados como uma plataforma, como uma escada. Pensa comigo, uma escada aqui, ó. Para você atingir tudo aquilo que o Senhor tem com você no seu futuro. De modo que, nessa noite, eu quero dizer para você e dizer para mim: a vida de Jacó foi redimida. A vida de Jacó foi transformada. De um homem
de caráter duvidoso, para ter o nome trocado como príncipe e dar origem às 12 tribos de Israel. Ele não começou bem, mas ele terminou abençoando até o faraó. Eu não sei, de verdade, como é que está a sua vida hoje. Mas eu posso dizer a você, Deus sempre está no futuro. Deus sempre está dando palavras aos servos dele sobre o futuro. Não é sobre hoje, é sobre amanhã, é sobre semana que vem, é sobre mês que vem, é sobre ano que vem. De modo que você e eu estamos constantemente sendo empurrados de maneira quase que imperceptível para o centro da vontade de Deus. De modo que nessa noite eu quero dizer para você, Jacó fugiu e foi encontrado pelo Senhor. E eu quero dizer para você e para mim hoje, você está nas palmas do Deus eterno. E hoje é um dia de você renovar a sua aliança, o seu compromisso, o seu amor, numa caminhada nova com o Senhor. Você não entende nada, mas o céu está aplaudindo a tua jornada de fé durante todo esse período. E que nessa noite, o Senhor, que te conhece, que me conhece, que sabe que muitas vezes você não suporta, mas sobre você tem um destino profético. Sobre a sua casa existe um propósito. E nessa noite eu queria que você se levantasse. Queria que você botasse a mão no seu coração aqui. Hoje é noite de renovação, mas do pacto familiar. Queria que você orasse pela sua casa. Queria que você orasse pela sua família. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos render à tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Queremos repreender toda seta, todo dardo inflamado do maligno. Queremos retirar do nosso coração a soberba, a vaidade, o orgulho. E queremos nessa noite nos lançar ao teu projeto e à tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Ó Deus, nessa noite queremos retomar um novo tempo com o Senhor, comprometidos com o futuro que o Senhor está criando sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado agora. Eu te encontro no teu futuro. Diga para ele, eu te encontro no teu futuro. Dê um abraço assim. Amém? Deus abençoe, irmãos.